Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele nos leva a uma só direção. Nosso caminhar é um caminho difícil, um caminho estreito, de pedras e espinhos. Muitas dificuldades passamos, não é verdade? Porém, sabemos onde o caminho vai chegar, onde vai nos levar. Porque Jesus está na nossa frente, Ele nos leva à eternidade. Hoje a igreja lembra o martírio de São João Batista, essa memória é muito importante, e hoje a igreja vai se vestir de vermelho na fortaleza de Maqueronte, ao leste do Mar Morto, por ordem de Herodes Antipas. João Batista foi degolado, tombou na luta pela justiça e pela verdade. A celebração do seu martírio tem origens antigas, século V na França, século VI em Roma. Possamos também nós lutar corajosamente para testemunhar a palavra de Deus. E hoje no Evangelho, o assunto que vai trazer para nós uma mensagem, Marcos, capítulo 6, verso 17. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. E fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. E nós vamos trazer o sentido do que significa o Evangelho no sentido de assumirmos a nossa missão como a de João Batista, de não temer, de apontar os sinais do reino, que ele veio a mostrar Jesus, mas também mostrar os sinais do anti-reino, denunciando aquilo que não era de acordo com o Evangelho, aquilo que não era de acordo com a vivência cristã, porque ele vem ser um precursor a apontar os caminhos do Senhor. E apontar os caminhos do Senhor, muitas vezes, dá que muitos não gostam, porque eles querem viver à sua maneira. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Diante dos reis, falo da vossa aliança sem temer a vergonha. Encontro alegria em vossos preceitos, porque muito os amo. Conferir Salmo 118, verso 46. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 17 a 19. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi-me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 70. Minha boca anunciará a vossa justiça. Reze comigo. Minha boca anunciará a vossa justiça.
eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sou justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Reze comigo. Minha boca anunciará vossa justiça. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios. Reze comigo. Minha boca anunciará vossa justiça, porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Reze comigo. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Reze comigo. Minha boca anunciará vossa justiça. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 17 a 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão.
trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão da palavra. Hoje a igreja celebra o martírio de São João Batista e nós vamos celebrar esse momento, essa memória, vendo que a igreja se veste de vermelho, porque é o momento em que a gente vai lembrar a morte de João Batista. João Batista é o único santo que se celebra o nascimento e a morte. Nós sabemos que a festa do nascimento de João Batista se celebra 24 de junho, naquela festa em que as tradições populares fazem aquelas festas juninas e celebram a festa desse santo. E hoje nós lembramos que na fortaleza de Manqueronte, ao leste do Mar Morto, por ordem de Herodes Antipas, João tombou na luta pela justiça e pela verdade. E a celebração do seu martírio tem origens antigas, como nós já vimos no início, no século V na França, no século VI em Roma. E nós vamos entender que a coragem de João Batista é que nos aponta na direção de sermos como ele também, de colocar este santo na nossa direção, na direção de Cristo, porque ele nos aponta para essa direção. Ele que veio ser o precursor, caminhou com a verdade e é com a verdade que devemos caminhar. Isso que devemos trazer de mensagem para a nossa vida hoje. A verdade que Cristo admirou. Há poucos dias nós vimos a festa de São Bartolomeu, que Jesus Cristo vai dizer que não há entre os israelitas um comparável a ele, porque ele era sem falsidade. E hoje nós vimos um homem também que, por ser verdadeiro, foi morto. Em Marcos 6,17, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Por quê? Porque João Batista mostrava os sinais do antirreino presente para aquela sociedade. E dizia que ele não deveria estar casado com a mulher do seu irmão Filipe, porque Herodíades era aquela mulher ambiciosa. Ela casara por interesse com Herodes e deixara seu marido, Filipe, esposo. E esse foi o motivo por qual João Batista foi para o cárcere, por denunciar, por mostrar a verdade que Cristo também veio, porque João Batista ele vai ser justamente essa pessoa que vai apontar os caminhos do Senhor. E ele vai mostrar pela sua prática também. Nós devemos apontar os caminhos do Senhor pelas nossas práticas também. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. E aí foi um momento de ocasião em que nós sabemos que houve uma festa e que a filha dela, Salomé, dançara bem. E foi esse o momento oportuno, era o aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. E essa menina dançou muito bem, agradou a todos os convidados, agradou a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu tu darei. E ele depois jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Isso fazendo uma ironia, porque metade do reino já era por direito de sua mulher, Herodíades, porque era a mulher dele. Então, na verdade, ele estava fazendo uma ironia daquilo que já era de direito dela. Mas ela foi perguntar para sua mãe. E aí ela vai vai perguntar para a mãe: o que eu vou pedir? E a mãe, com certeza, já pensara: já metade do reino é meu, mas é necessário que eu me mantenha casado com ele.
Mas para me manter casado com ele é necessário matar João Batista, que vem de contra o meu casamento. Mais ou menos isso, elaborou então a morte e pediu a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, então a menina foi e pediu a cabeça de João Batista. O rei, diz aí a palavra, ficou triste, mas não pôde recusar. Porque esse homem, Herodes, ele admirava até a postura de João Batista no seu ensinamento, mas teve que cumprir a ordem, porquanto ele havia prometido e estava diante dos convidados. E quantos assim também escutam uma pregação, escutam uma verdade, admiram, mas não seguem, como esse rei que teve a oportunidade de escutar João Batista e de seguir o seu ensinamento, mas não seguiu, preferiu viver na luxúria do pecado, da vaidade, dos seus prazeres, porque dificilmente aqueles que estão rodeados de comas e bebes, como foi aí esse aniversário, e de luxo, dificilmente eles vão ouvir a voz da verdade. Eles preferem seguir, com certeza, o seu caminho, como foi ele, e nós devemos nos questionar, nós também, como temos obedecido à voz da verdade. João Batista foi o precursor, foi o primeiro a mostrar os caminhos do Senhor, e nós temos que estar diante dessa verdade e obedecer, e não ficar como um pé na frente e outro atrás, como Herodes, que até admirava, mas não obedecia. E nós devemos entender também que o reino de Deus, ele se faz no meio, muitas vezes, dessa divisão, onde uns tomam o caminho pela verdade e outros seguem o caminho da mentira. E o caminho da mentira é esse apontado aí por Herodes. Porque aqueles que celebram a mesa do pecado, o que gera é a morte. E aí gerou a morte de João Batista, a festa do pecado, da luxúria, que tira a vida dos inocentes. Porque se João Batista veio anunciar o caminho do Senhor, Herodes veio seguir o seu próprio destino e seguiu o seu próprio destino, o seu próprio caminho, junto com Herodíades e sua filha Salomé. Devemos pedir para Deus, como na leitura de Jeremias, capítulo 1, verso 17 a 19, em que o Senhor dirigiu a palavra e o profeta assume a palavra de Deus dizendo: vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Veja aí como Deus conduz o verdadeiro profeta nessa palavra. Falar a verdade. Comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer, foi que Deus falara para Jeremias, e ele não temer. E isso foi o aspecto presencial de João Batista e que requer de cada um de nós também, da nossa vocação, essa interrogação. Se eu tenho feito na minha missão, na minha vocação, a vontade de Deus? Se eu tenho obedecido à voz de Deus no meu interior, que manda falar a verdade? Ou tenho seguido os meus próprios conselhos interiores para agradar a gregos e troianos, como diz o ditado? Nós devemos agradar a Deus na nossa palavra, no nosso ensinamento. Porque Deus vai falar no versículo 18, com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis de Judá, os seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. E assim Deus quer nos mostrar o caminho, e nós, como João Batista, que veio mostrar o caminho do precursor, devemos seguir os ensinamentos de João Batista, como João Batista mesmo dissera, que ele veio mostrar os caminhos do Senhor, que a árvore que não desse bons frutos seria cortada e lançada no fogo. E eu tenho seguido o caminho do Senhor? Tenho sido uma árvore que vai dar bons frutos, que não vai ser cortada e jogada no fogo? Ou sou mais uma dessas árvores, que a exemplo de Herodes, escuta e se agrada
daquilo que o profeta anuncia, mas não obedece. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Obrigado por sua preciosa participação em nossa liturgia da Palavra de Deus de hoje. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos e com seus amigos também. E também deixe seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação, pela sua conversão e seus queridos também. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. São João Batista, rogai por nós. Salve Maria.